12 regras para a vida. Um antídoto para o caos. Por Jordan B. Peterson. Alta Books Editora. Canal Le Conde. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Não é conselho. Psicoterapia não é conselho. Conselho é o que você recebe quando a pessoa com quem está conversando sobre algo terrível e complicado, na verdade deseja que você cale a boca e dê o fora. Conselho é o que você recebe quando a pessoa com quem está conversando quer se gabar da superioridade da sua própria inteligência. Se você não fosse tão idiota, afinal, não teria seus problemas idiotas. Psicoterapia é uma conversa autêntica. E uma conversa autêntica requer exploração, articulação e estratégia. Quando se envolve em uma conversa autêntica, você está ouvindo e falando, mas principalmente ouvindo. Ouvir é prestar atenção. É impressionante o que as pessoas lhe dizem quando você está disposto a ouvir. Às vezes, quando realmente ouvimos, as pessoas nos dizem até mesmo o que há de errado com elas. Às vezes nos dizem até como pretendem corrigir isso. E às vezes, isso ajuda a corrigir algo de errado consigo mesmo. Certa ocasião, um tanto inesperada, e essa foi apenas uma das muitas ocasiões em que isso me aconteceu, eu ouvia uma pessoa atentamente. Ela me disse em apenas alguns minutos A, que era uma bruxa, e B, que sua confraria de bruxas dedicava grande parte do seu tempo visualizando a paz mundial junta. Ela era uma funcionária de baixo escalão de longa data em algum trabalho burocrático. Eu nunca teria imaginado que era uma bruxa. Eu também não sabia que confrarias de bruxa dedicavam seu tempo à visualização da paz mundial. Eu não sabia como interpretar aquilo tudo. Mas não era entediante. Isso já era alguma coisa. Em minha prática clínica, falo e escuto. Falo mais com algumas pessoas e escuto mais outras. Muitas das pessoas que escuto não têm mais ninguém com quem conversar. Algumas são verdadeiramente sozinhas no mundo. Existem muito mais pessoas assim do que você possa imaginar. Você não as conhece porque são solitárias. Outras estão cercadas de tiranos, narcisistas, bêbados, pessoas traumatizadas ou vitimistas crônicas. Algumas não são boas em se expressar. Elas se desviam do assunto, são repetitivas, dizem coisas vagas e contraditórias, são difíceis de escutar. Outras estão às voltas com situações terríveis. Elas têm pais com Alzheimer ou um filho doente. Não têm tempo para lidar com suas questões pessoais. Certa vez uma cliente a quem atendia já havia alguns meses chegou ao meu consultório para uma consulta agendada e, depois de um breve preâmbulo, anunciou: "Eu acho que fui estuprada." Não é fácil saber como reagir a uma declaração como essa, embora geralmente exista uma aura de mistério envolvendo esse tipo de acontecimento. Normalmente isso envolve álcool, como ocorre na maioria dos casos de abuso sexual. O álcool pode gerar ambiguidade, e esse é um dos motivos pelos quais as pessoas bebem. Ele remove temporariamente o terrível peso do excesso da autoconsciência das pessoas. Pessoas embriagadas estão cientes do futuro, mas não se importam com ele. Isso é estimulante, é revigorante. Pessoas embriagadas são capazes de festejar como se não houvesse amanhã. Mas como o amanhã existe, na maioria das vezes, elas se envolvem em problemas. Elas apagam. Vão a lugares perigosos com pessoas imprudentes. Elas se divertem. Mas também são estupradas. Então imediatamente pensei
que algo desse tipo pudesse ser parte da equação. De que outra forma eu poderia entender, eu acho. Mas esse não foi o final da história. Ela acrescentou mais um fator. 5 vezes. A primeira declaração havia sido terrível o bastante, mas a segunda era algo inimaginável. 5 vezes? Que diabos isso quer dizer? Minha cliente me disse que frequentava bares e bebia alguns drinks. Um homem começava a conversar com ela. Ela acabava na casa dele ou na dela com ele. A noite inevitavelmente progredia para seu clímax sexual. No dia seguinte, ela acordava sem saber direito o que havia ocorrido, incerta sobre os motivos dela, incerta sobre os motivos dele e incerta sobre o mundo. A senhorita S, vamos chamá-la assim, era tão indefinida a ponto de deixar de existir. Era um fantasma de uma pessoa. No entanto, ela se vestia como uma profissional. Sabia como se apresentar, pelo menos à primeira vista. Por conta disto, conquistara ardilosamente uma posição em um conselho consultor governamental que analisava a construção de uma enorme infraestrutura de transportes, apesar de não saber nada sobre governo, consultoria ou construção. Ela ainda apresentava um programa na rádio pública local dedicado a pequenas empresas, apesar de nunca ter tido um emprego de verdade e não saber coisa alguma sobre ser empreendedora. Ela vinha recebendo benefícios sociais durante toda a sua fase adulta. Seus pais nunca lhe dedicaram 1 minuto de atenção. Tinha 4 irmãos, e eles estavam muito longe de serem bons para ela. Não tinha amigos na época, nem no passado. Não tinha um companheiro, não tinha ninguém com quem conversar. E não sabia pensar por si mesma, e isso não é raro. Ela não tinha eu. Ela era uma cacofonia ambulante de experiências desconexas. Eu já havia tentado ajudá-la a conseguir um emprego. Perguntei se tinha um currículo. Ela disse que sim. Pedi que o levasse para mim, ao que ela atendeu na seguinte sessão. Tinha 50 páginas. Estava dentro de uma caixa de arquivo dividida em seções, com separadores de papel pardo, aqueles com pequenos marcadores de índice coloridos nas laterais. As seções incluíam alguns tópicos como meus sonhos e livros que li. Ela havia descrito dezenas de sonhos nas seções Meus Sonhos e fornecido pequenos resumos e opiniões sobre os livros que leu. Era esse currículo que ela tencionava enviar a seus potenciais empregadores. Ou talvez já o tivesse enviado antes. Quem poderia saber, né? É impossível entender o quanto uma pessoa tinha que ser ninguém para habitar um mundo em que uma caixa de arquivo contendo 50 páginas indexadas, listando sonhos e romances, é um currículo. Senhorita S não sabia coisa alguma sobre si mesma. Não sabia coisa alguma sobre os outros indivíduos ou sobre o mundo. Ela era um filme fora de foco e esperava desesperadamente por uma história sobre si mesma que fizesse todo o resto fazer sentido. Se você acrescentar um pouco de açúcar em água fria e mexer bem, o açúcar se dissolverá. Se aquecer essa água, conseguirá dissolver uma maior quantidade de açúcar. Se aquecer a água até fervê-la, poderá acrescentar muito mais açúcar e ainda dissolvê-lo. Depois, se pegar essa água com açúcar fervente e esfriá-la lentamente e não a sacudir nem balançar, você consegue enganá-la, não sei de que outra forma dizer isso, para que seja capaz de dissolver muito mais açúcar do que seria possível se não tivesse sido aquecida. Isso se chama solução supersaturada. Se você derramar um único cristal de açúcar nessa solução supersaturada, todo o excesso de açúcar se cristaliza, de repente,
e de uma vez. É como se ele gritasse em busca de ordem. Assim era minha cliente. Pessoas iguais a ela são o motivo pelo qual todas as muitas formas de psicoterapia atualmente praticadas funcionam. As pessoas podem estar confusas a tal ponto que suas psiques se organizam e suas vidas melhoram pela adoção de qualquer sistema razoavelmente ordenado de interpretação. Isso é a junção dos elementos incoerentes de suas vidas de uma maneira disciplinada. Qualquer maneira disciplinada. Assim, se você desmoronou, ou se nunca foi inteiro, você pode reestruturar sua vida com princípios freudianos, junguianos, adlerianos, rogerianos ou comportamentais. Pelo menos assim você passa a se entender. Pelo menos assim você passa a ser coerente. Pelo menos assim você pode ser bom em alguma coisa, ainda que não o seja em tudo. Você não pode consertar um carro com um machado, mas pode derrubar uma árvore. Isso já é alguma coisa. Aproximadamente na mesma época em que eu estava atendendo a essa cliente, a mídia fervilhava com histórias de memórias recuperadas, especialmente de abuso sexual. A discussão rapidamente se incendiou. Seriam essas memórias relatos autênticos de traumas passados? Ou eram construtos pós-evento, imaginados como uma consequência de pressão intencional ou não intencional, aplicada por terapeutas imprudentes, aos quais pacientes clínicos ansiosos demais para encontrar uma causa simples para todos os seus problemas se agarram desesperadamente? Às vezes era a primeira opção, às vezes a segunda. No entanto, entendi de forma muito mais clara e precisa o quanto seria fácil incutir memórias no território mental da minha cliente no momento em que me revelou sua incerteza sobre suas experiências sexuais. O passado parece fixo, mas não é. Não em um sentido psicológico importante. Afinal, o passado é imenso e a forma como o organizamos pode estar sujeita a uma revisão drástica. Imagine, por exemplo, um filme em que só acontecem coisas terríveis, mas no final tudo dá certo, tudo se resolve. Um final razoavelmente feliz pode alterar o significado de todos os eventos anteriores. Tudo passa a ser encarado como compensador por causa do final. Agora imagine outro filme. Muitas coisas estão acontecendo, tudo é muito empolgante e interessante, mas há um excesso delas. 90 minutos depois você começa a se preocupar. Esse é um filme excelente, você pensa, mas tem muita coisa acontecendo. Espero que o diretor consiga conectar tudo. Mas isso não acontece. Em vez disso, a história termina abruptamente, sem um desfecho, ou acontece algo medíocre e clichê. Você sai do cinema profundamente irritado e insatisfeito, incapaz de perceber que estava totalmente envolvido e gostando do filme quase o tempo todo em que estava no cinema. O presente pode alterar o passado e o futuro, o presente. Da mesma forma, quando está recordando o passado, você se lembra de algumas partes e esquece outras. Você tem memórias claras de algumas coisas que ocorreram, mas não de outras, de importância potencialmente equivalente, do mesmo modo que no presente você está atento a alguns aspectos ao seu redor e alheio a outros. Você classifica sua experiência agrupando alguns elementos e separando-os do restante. E há uma misteriosa arbitrariedade em tudo isso. Você não cria um registro objetivo e abrangente. Isso não é possível. Não tem conhecimento suficiente. Não consegue perceber tudo. Você também não consegue ser objetivo. Está vivo, portanto, é subjetivo. Tem interesses pessoais, ao menos em si mesmo na maioria das vezes. O que deveria ser incluído na história? Onde está exatamente a fronteira entre um acontecimento e outro? O abuso sexual de crianças
é lamentavelmente comum. Entretanto, não é tão comum quanto os psicoterapeutas mal treinados pensam e nem sempre resulta em adultos terrivelmente perturbados. As pessoas variam em sua resiliência. Um evento que devastará uma pessoa pode ser superado facilmente por outra. Mas terapeutas com conhecimento enviesado e pobre de Freud geralmente presumem axiomaticamente que um adulto perturbado em seu consultório só pode ter sido vítima de abuso sexual na infância. Que outro motivo teria para ser perturbado? Assim, eles cavam e inferem, e intimidam e sugerem, e reagem exageradamente, e induzem e distorcem. Eles exageram a importância de alguns eventos e minimizam a de outros, ajustam os fatos para que se encaixem na teoria deles e convencem seus clientes de que foram sexualmente abusados. Só precisam se lembrar. E então os clientes começam a se lembrar. E então começam a acusar. E às vezes o que eles lembram nunca aconteceu. E as pessoas acusadas são inocentes. A boa notícia? Pelo menos a teoria dos terapeutas permanece intacta. Isso é bom para o terapeuta. Mas não são poucos os danos colaterais. Entretanto, as pessoas frequentemente estão dispostas a gerar muitos danos colaterais para poder preservar sua teoria. Eu sabia tudo isso quando a senhorita S. veio me falar de suas experiências sexuais. Quando relatou as idas aos bares de solteiros e seus resultados recorrentes, pensei muitas coisas de uma vez. Pensei, você é tão indefinida e inexistente. É uma habitante do caos e do submundo. Está indo para 10 lugares diferentes ao mesmo tempo. Qualquer um pode pegá-la pela mão e guiá-la pelo caminho que quiser. Afinal, se você não é o protagonista do seu próprio drama, é um figurante no de outra pessoa. E pode muito bem ser escalado para interpretar um papel triste, solitário e trágico. Depois que a senhorita S. contou sua história, ficamos ali sentados. Pensei, você tem desejos sexuais normais. Você está extremamente solitária. Está sexualmente insatisfeita. Tem medo dos homens, desconhece o mundo e não sabe coisa alguma sobre si mesma. Você perambula por aí como um acidente prestes a acontecer. E o acidente acontece. E é essa a sua vida. Pensei, parte de você quer ser possuída. Parte de você quer ser uma criança. Foi maltratada pelos seus irmãos e ignorada por seu pai. E, portanto, parte de você quer se vingar dos homens. Parte de você se sente culpada. Parte sente vergonha. Outra está empolgada e excitada. Quem você é? O que você fez? O que aconteceu? Qual era a verdade objetiva? Não havia como a saber. E nunca haveria. Não havia um observador objetivo, e nunca haveria. Não havia história completa e precisa. Isso não existe, e não poderia existir. Havia e há apenas relatos parciais e pontos de vista fragmentados, mas alguns ainda são melhores que outros. A memória não é uma descrição do passado objetivo. A memória é uma ferramenta. A memória é o guia do passado para o futuro. Se você lembrar que algo ruim aconteceu e puder descobrir por quê, poderá evitar que coisas ruins aconteçam novamente. Essa é a finalidade da memória. Não é recordar o passado, é impedir que a mesma coisa infeliz aconteça de novo e de novo. Pensei, eu poderia simplificar a vida da senhorita S.
Poderia dizer que suas suspeitas de estupro eram plenamente justificadas e que sua dúvida sobre os acontecimentos não passava de mais evidências da sua vitimização plena e duradoura. Eu poderia ressaltar que os parceiros sexuais dela tinham a obrigação legal de se assegurarem de que ela não estivesse tão debilitada pelo álcool para consentir. Eu poderia dizer que ela fora indiscutivelmente vítima de atos violentos e ilícitos, a menos que tivesse consentido cada ato sexual de forma explícita. Poderia dizer que ela era uma vítima inocente. Eu poderia ter dito tudo isso a ela, e seria verdade, e ela teria aceitado como verdade e se lembrado disso pelo resto de sua vida. Seria uma nova pessoa, com uma nova história e um novo destino. Mas também pensei, eu poderia dizer à senhorita S. que ela é um desastre ambulante. Poderia dizer que ela perambula pelos bares como uma cortesã em coma, que ela é um perigo para si mesma e para os outros, que precisa acordar, e que ela vai a bares de solteiros e bebe demais, é levada para casa e tem relações sexuais brutas e violentas, ou mesmo ternas e afetuosas, e por isso o que diabo esperava? Em outras palavras, eu poderia ter dito a ela, em termos mais filosóficos, que ela era o pálido delinquente de Nietzsche, a pessoa que em um momento ousa violar a lei sagrada e em seguida se recusa a pagar o preço. E isso também seria verdade. Ela teria aceitado como tal e se lembrado disso. Se eu fosse adepto da ideologia de justiça social de esquerda, teria lhe contado a primeira história. Se eu fosse adepto da ideologia conservadora, a segunda. E as respostas dela, depois de ouvir a primeira ou a segunda história, teriam provado para minha satisfação e para a dela que a história que eu contar era a verdade, a irrefutável e inteira verdade. E isso teria sido um conselho. Descubra por si mesmo. Em vez disso, decidi escutar. Aprendi a não roubar os problemas dos meus clientes. Não quero ser o herói libertador ou o deus ex machina, não na história de outra pessoa. Eu não quero a vida delas. Então, pedi a ela que me dissesse o que pensava e a escutei. Ela falou bastante. Quando terminamos a sessão, ela ainda não sabia se tinha sido estuprada. E nem eu. A vida é muito complicada. Às vezes é preciso mudar a forma como você entende tudo para compreender uma única coisa corretamente. Será que fui estuprada? Essa pode ser uma pergunta muito complicada. O simples fato de a pergunta se apresentar dessa maneira indica a existência de camadas infinitas de complexidade. Isso sem mencionar o fator 5 vezes. Existe uma miríade de perguntas ocultas dentro de será que eu fui estuprada? O que é estupro? O que é consentimento? O que constitui cautela sexual adequada? Como uma pessoa deveria se defender? De quem é a culpa? Será que fui estuprada? É uma hidra. Se você cortar a cabeça de uma hidra, outras 7 crescem. E assim é a vida. A senhorita S. teria que falar por 20 anos para descobrir se tinha sido estuprada. E alguém precisaria estar lá para ouvi-la. Iniciei o processo, mas as circunstâncias me impossibilitaram de concluí-lo. Ela abandonou a terapia apenas um pouco menos distorcida e indefinida do que em sua primeira sessão. Mas, pelo menos, ela não saiu com a personificação da minha maldita ideologia. As pessoas que escuto precisam falar, pois é assim que as pessoas pensam, e elas precisam pensar. Caso contrário, caminham cegamente para dentro de armadilhas.
Quando as pessoas pensam, simulam o mundo e planejam como agir nele. Se fizerem um bom trabalho de simulação, conseguem descobrir quais coisas idiotas não devem fazer, e assim podem evitá-las. E, portanto, não têm que sofrer as consequências. Essa é a finalidade do raciocínio. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Simulamos o mundo e planejamos nossas ações nele. Somente os seres humanos são capazes disso, e isso mostra o quão brilhantes somos. Criamos pequenos avatares de nós mesmos, colocamos esses avatares em nossos mundos ficcionais, e então observamos o que acontece. Se nosso avatar for bem-sucedido, agimos como ele no mundo real, e assim nós seremos bem-sucedidos. Esperamos. Se nosso avatar fracassar, não iremos por aquele caminho, se tivermos algum juízo, claro. Deixamos ele morrer no mundo ficcional para que não tenhamos que morrer realmente no presente. Imagine duas crianças conversando. A mais jovem diz: "Não seria divertido subir no telhado?" Ela acaba de colocar um pequeno avatar de si em um mundo ficcional. Mas sua irmã mais velha desaprova e declara: "Essa ideia é idiota. E se você cair do telhado? E se o papai descobrir?" A mais jovem pode então modificar sua simulação original, chegar à conclusão apropriada e deixar que todo aquele mundo ficcional morra antes mesmo de existir. Ou não. Talvez o risco valha a pena. Mas pelo menos agora ele pode ser considerado na equação. O mundo ficcional é um pouco mais completo e o avatar um pouco mais esperto. As pessoas pensam que pensam, mas não é verdade. A maior parte é autocriticismo travestido de pensamento. O verdadeiro pensamento é raro, assim como escutar de verdade é raro. Pensar é escutar a si mesmo. É difícil. Para pensar, você precisa ser pelo menos 2 pessoas ao mesmo tempo. E então precisa permitir que essas pessoas discordem. O pensamento é um diálogo interno entre 2 ou mais pontos de vista diferentes sobre o mundo. O ponto de vista 1 é um avatar em um mundo simulado. Ele tem as próprias representações de passado, presente e futuro e ideias próprias sobre como agir. E o mesmo ocorre com o ponto de vista 2, 3 e 4. O pensamento é o processo pelo qual esses avatares internos imaginam e articulam seus mundos um para os outros. E você também não pode jogar as falácias do espantalho umas contra as outras quando estiver pensando. Pois isso não é pensar. Isso é racionalização pós-fato. Nota do tradutor. A falácia do espantalho, também conhecida como falácia do homem de palha, é um argumento em que a pessoa ignora a posição do adversário no debate e a substitui por uma versão distorcida, que a representa de forma errada. Você está confrontando o que você quer contra um oponente fraco para que não tenha que mudar de ideia. Você está fazendo propaganda. Está usando de discurso evasivo. Está usando suas conclusões para justificar suas provas. Está se escondendo da verdade. Pensar de verdade é complexo e desafiador. Requer que você seja, ao mesmo tempo, um orador articulado e um ouvinte cuidadoso e ponderado. Envolve conflito. Então, você precisa tolerar o conflito. Conflito envolve negociação e consenso. Assim, você precisa aprender a trocar ideias, modificar suas premissas e ajustar seus pensamentos, até mesmo suas percepções do mundo. Às vezes, isso resulta em derrota e eliminação de um ou mais avatares internos. Eles não gostam de ser derrotados ou eliminados também. São difíceis de serem criados. São valiosos. Estão vivos.
gostam de estar vivos e lutarão para continuarem vivos. É melhor ouvi-los. Caso contrário, irão para o subterrâneo e se transformarão em demônios que o torturarão. Em consequência disso, o pensamento é emocionalmente doloroso, assim como fisiologicamente exigente, mais do que qualquer outra coisa, exceto não pensar. Mas você tem que ser muito articulado e sofisticado para ter tudo isso à disposição dentro da própria cabeça. O que fazer então se você não é muito bom em pensar, em ser duas pessoas ao mesmo tempo? Fácil. Você fala. Mas precisa de alguém que escute. Uma pessoa que realmente escute é seu colaborador e seu oponente. Uma pessoa que realmente escute e testa suas palavras e seus pensamentos sem ter que dizer nada. Ela é uma representante da humanidade comum. Ela representa a multidão. No entanto, a multidão não está sempre certa, mas está comumente certa. Está normalmente certa. Se você diz algo que espanta a todos, portanto, deveria reconsiderar o que disse. E digo isso com total conhecimento de que opiniões controversas às vezes estão corretas, e muitas vezes a ponto de a multidão toda perecer caso se recuse a ouvir. É por essa razão, entre outras, que o indivíduo está moralmente obrigado a se pronunciar e dizer a verdade da própria experiência. Mas algo novo e radical ainda está quase sempre errado. Você precisa de motivos bons e até mesmo excelentes para ignorar ou desafiar a opinião pública geral. Essa é a nossa cultura. É um poderoso carvalho. Você se apoia em um dos seus galhos. Se o galho se quebrar, será uma longa queda, muito maior talvez do que você pensa. Se está lendo este livro, há uma forte probabilidade de você ser uma pessoa privilegiada, sabe ler, tem tempo para ler. Você está apoiado no alto das nuvens. Foram necessárias incontáveis gerações para que você chegasse aonde está. Um pouco de gratidão seria bom. Se você insistir em curvar o mundo para que ele se ajuste às suas concepções, é melhor ter motivos. Se vai defender suas convicções, é melhor ter motivos. E é melhor que as tenha analisado muito bem. Ou pode se preparar para uma aterrissagem muito violenta. Você deve fazer o que as outras pessoas fazem, a menos que tenha motivos muito bons para não o fazer. Se você percorre uma trilha demarcada, pelo menos sabe que outras pessoas já passaram por ela. Andar fora da trilha, frequentemente, é estar fora da estrada. E no deserto que o espera, há malfeitores e monstros. Assim diz a sabedoria. Uma pessoa que escute. Uma pessoa que escute pode refletir a voz da multidão. Ela é capaz de fazer isso sem falar. Ela consegue fazer isso simplesmente deixando que a pessoa que fala escute a si mesma. Era isso que Freud recomendava. Ele pedia que seus pacientes se deitassem no divã, olhassem para o teto, deixassem sua mente vagar e dissessem o que lhes vinha à mente. Esse é o seu método de livre associação. Essa é a forma pela qual a psicanálise freudiana evita que o psicanalista transfira seus preconceitos e opiniões pessoais para o panorama interno do paciente. Era por esse motivo que Freud não ficava de frente para seus pacientes. Ele não queria que as reflexões espontâneas dos pacientes fossem alteradas pelas próprias expressões emocionais, não importando o quão sutis fossem.
Ele se preocupava, justificadamente, com que suas opiniões, ou pior, seus próprios problemas não resolvidos, se refletissem em suas respostas e reações, conscientes ou inconscientes, sem que pudesse controlá-las. Ele tinha medo de que pudesse afetar danosamente o desenvolvimento de seus pacientes. Assim sendo, era por essas razões que Freud insistia em que os psicanalistas também passassem por psicoterapia. Ele queria que aqueles que praticavam seu método descobrissem e eliminassem alguns dos próprios e piores pontos cegos e preconceitos para que não atuassem corrompidos. E Freud tinha razão. Ele, afinal, era um gênio. Você pode inferir isso porque as pessoas ainda o odeiam. Mas existem desvantagens para a abordagem imparcial e, de certa forma, distante, recomendada por Freud. Muitos daqueles que buscam a terapia desejam e precisam de um relacionamento mais pessoal, próximo, embora isso também carregue seus perigos. Esse é em parte o motivo de eu ter optado em minha prática pela conversa em vez do método freudiano, assim como muitos dos psicólogos clínicos. Pode ser valioso para meus clientes ver minhas reações. Para protegê-los da influência indevida que isso pode gerar, tento definir meu alvo de maneira ideal para que minhas respostas surjam da motivação correta. Faço o que posso para desejar o melhor para eles, não importando o que isso venha a ser. E também faço o meu melhor para querer o melhor. Ponto final. Pois isso faz parte de querer o melhor para meus clientes. Tento limpar minha mente e deixar minhas próprias preocupações de lado. Dessa forma, estou me concentrando no que é melhor para meus clientes, ao mesmo tempo em que fico alerta para quaisquer dicas que me mostrem que não entendi muito bem o que esse melhor significa. Isso é algo que precisa ser negociado, não uma presunção minha. É algo que deve ser gerenciado com muito cuidado para mitigar os riscos de uma interação pessoal e próxima. Meus clientes falam. Eu escuto. Às vezes respondo. Geralmente a resposta é sutil, não é nem verbal. Meus clientes e eu nos sentamos de frente um para o outro. Mantemos contato visual. Podemos ver as expressões um do outro. Eles podem observar os efeitos de suas palavras em mim e eu os efeitos das minhas neles. Eles podem reagir às minhas respostas. Um cliente pôde me dizer: "Eu odeio minha mulher." As palavras estão no mundo exterior depois de ditas, pairam no ar. Elas emergiram do submundo, materializaram-se a partir do caos e se manifestaram. São perceptíveis e concretas, e não podem mais ser ignoradas. Tornaram-se reais. Quem as fala até se espanta. Ele vê a mesma reação estampada em meus olhos. Ele percebe isso e continua na estrada para a sanidade. "Espere", diz ele. "Não é bem assim. Isso é muito cruel. Às vezes, eu odeio a minha esposa. Eu a odeio quando ela não me diz o que quer. Minha mãe fazia isso o tempo todo também. Deixou meu pai maluco. Deixou todos nós malucos, para dizer a verdade. Até a minha mãe. Ela era uma boa pessoa, mas muito rancorosa. Bom, pelo menos minha esposa não é tão ruim quanto minha mãe. Nem de longe. Pera. Acho até que minha mulher é, na verdade, muito boa em me dizer o que quer. Mas normalmente eu fico irritado quando ela não diz, pois a minha mãe nos torturava até à beira da morte, bancando a mártir. Isso realmente me afetou. Talvez eu exagere em minhas reações quando acontece isso, mesmo que sejam poucas vezes. Eu estou agindo exatamente como meu pai quando minha mãe o irritava.
Esse não sou eu. Isso não tem nada a ver com a minha mulher. É melhor eu contar para ela. Com isso tudo, percebo que antes meu cliente não conseguia distinguir adequadamente entre sua mulher e sua mãe. Vejo que ele estava inconscientemente personificando seu pai. Ele consegue enxergar tudo isso também. Agora está um pouco mais diferenciado. Um pouco menos é um pouco menos uma pedra bruta e está um pouco menos escondido na neblina. Ele costurou um pequeno rasgo no tecido de sua cultura. Ele diz: "Essa foi uma boa sessão, Dr. Peterson." Concordo com um aceno de cabeça. Você pode ser muito inteligente, se conseguir apenas calar a boca. Sou um colaborador e um oponente, mesmo quando não estou falando. Não posso evitar isso. Minhas expressões propagam minhas respostas, ainda que sejam sutis. Assim, estou me comunicando, como Freud com tanta razão enfatiza, mesmo em silêncio. Mas eu também falo em minhas sessões clínicas. Como sei quando dizer alguma coisa? Primeiro, como já disse, eu me coloco na estrutura mental apropriada. Estabeleço minha meta adequadamente. Quero que as coisas melhorem. Minha mente se orienta por esse objetivo. Ela tenta produzir respostas para o diálogo terapêutico que favoreçam minha meta. Observo isso acontecer internamente, revelo minhas respostas. Essa é a primeira regra. Às vezes, por exemplo, um cliente diz algo e um pensamento me ocorre ou uma fantasia passa rapidamente pela minha mente. Frequentemente sobre algo que foi dito pelo mesmo cliente anteriormente naquele dia ou em outra sessão. Então externalizo aquele pensamento ou fantasia para meu cliente, desinteressadamente. Digo: "Você disse isso e percebi aquilo, e depois me dei conta disso." Então discutimos. Tentamos determinar a relevância do significado da minha reação. Às vezes, pode dizer respeito a mim mesma. Esse era o ponto de Freud. Mas, às vezes, é apenas a reação de um ser humano afastado da situação, mas positivamente inclinado a uma declaração pessoalmente reveladora, feita por outro ser humano. É significativo, às vezes até corretivo. Às vezes, porém, eu é que sou corrigido. Você tem que conviver bem com outras pessoas. Um terapeuta é uma dessas outras pessoas. Um bom terapeuta lhe dirá a verdade sobre o que pensa. Isso não é a mesma coisa que dizer o que você pensa. Isso não é a mesma coisa que dizer que o que você pensa é verdade. Então, ao menos você tem a opinião honesta de pelo menos uma pessoa. Isso não é algo fácil de se conseguir. Não pode ser desprezado. Esse é o segredo do processo psicoterapêutico. Duas pessoas dizendo a verdade uma para a outra e ambas escutando. Como você deve escutar? Carl Rogers, um dos grandes psicoterapeutas do século XX, sabia bem o que era escutar. Ele escreveu, abre aspas, "A grande maioria de nós não é capaz de escutar. Sentimos-nos obrigados a julgar, pois escutar é muito perigoso. O primeiro requisito é a coragem, e nem sempre a temos." Fecha aspas. Ele sabia que escutar pode transformar as pessoas. Sobre isso, Rogers disse, abre aspas, "Alguns de vocês podem ter a sensação de que sabem escutar as pessoas, mas nunca obtiveram esses resultados. As probabilidades são muito grandes de que o modo como as escutam não seja do tipo que descrevi." Fecha aspas.
Ele sugeriu que seus leitores conduzissem um pequeno experimento quando se vissem em uma discussão. Abre aspas. Pare a discussão por um momento e institua a seguinte regra. Cada pessoa pode falar sua opinião apenas depois de ter repetido com precisão as ideias e os sentimentos da que falou antes e até que a pessoa que falou esteja satisfeita. Fecha aspas. Achei essa técnica muito útil, tanto na minha vida pessoal quanto na minha prática clínica. Passei a resumir rotineiramente o que as pessoas haviam me dito. Eles perguntavam se eu havia entendido corretamente. Às vezes elas aceitavam o meu resumo, às vezes faziam uma pequena correção. De vez em quando, eu estava completamente errado. E tudo isso é importante saber. Existem inúmeras vantagens elementares nesse processo de resumo. A primeira é que consigo entender verdadeiramente o que a pessoa está dizendo. Sobre isso, Rogers observa, abre aspas, parece simples, não é? Mas se você experimentar, descobrirá que é uma das coisas mais difíceis que já tentou fazer. Se realmente entender uma pessoa dessa forma, se estiver disposto a entrar no mundo particular do outro e ver como a vida é para ele, você corre o risco de mudar a si mesmo. Pode ser capaz de ver as coisas à maneira da outra pessoa. Pode se ver influenciado por suas atitudes ou a personalidade. Esse risco de ser mudado é uma das perspectivas mais assustadoras que podemos enfrentar. Fecha aspas. Poucas vezes li palavras tão benéficas. A segunda vantagem do resumo é que ajuda a pessoa na consolidação e utilidade da memória. Considere a seguinte situação. Um cliente em meu consultório faz um relato longo, desordenado, carregado de emoção, sobre um período difícil em sua vida. Nós resumimos, indo e voltando. O relato se torna mais curto. Agora está condensado na memória do cliente e na minha, da forma como discutimos. Agora, é uma memória diferente, de muitas maneiras. Com sorte, uma memória melhor. Agora, é menos pesada. Foi destilada, reduzida à sua essência. Extraímos a moral da história. Ela se tornou uma descrição da causa e do resultado do que aconteceu, formulada de modo que a repetição dessa tragédia e dor se torne menos provável de acontecer no futuro. Isso é o que aconteceu, esse é o porquê, isso é o que tenho que fazer para evitar essas coisas daqui para frente. Essa é uma memória bem-sucedida. Essa é a finalidade da memória. Você se lembra do passado não para que seja precisamente registrado, mas sim, repito, para que você se prepare para o futuro. A terceira vantagem de aplicar o método rogeriano é a dificuldade que ele impõe para a construção inconsciente das falácias do espantalho. Quando alguém se opõe a você, é muito tentador supersimplificar, parodiar ou distorcer o ponto de vista dessa pessoa. Esse é um jogo contraprodutivo, elaborado tanto para ferir o discordante, quanto para elevar injustamente o próprio status pessoal. Em contrapartida, se lhe for pedido para resumir o ponto de vista de alguém, para que a pessoa que falou concorde com seu resumo, você pode ter que declarar o argumento de forma ainda mais clara e sucinta do que ela conseguiu até então. Se conseguir ser imparcial em sua análise, examinar os argumentos da outra pessoa a partir da perspectiva dela, você poderá, primeiro, encontrar valor nos argumentos e aprender algo no processo, ou, segundo, afiar suas posições contra eles, se você ainda acreditar que estão errados, e fortalecer seus argumentos ainda mais para resistir aos contra-argumentos. Isso o tornará muito mais forte. Então você não terá mais que deturpar a posição do seu oponente e pode muito bem ter diminuído pelo menos parte da distância entre vocês dois. Você será ainda melhor em questionar as suas próprias dúvidas. Às vezes leva muito tempo para entender o que alguém verdadeiramente quer dizer
quando está falando. Isso porque normalmente a pessoa está articulando suas ideias pela primeira vez. Ela não consegue fazer isso sem perambular por vias inexploradas, ou fazer alegações contraditórias ou até sem nexo. Isso se deve parcialmente ao fato de que falar e pensar geralmente tem mais a ver com esquecer do que com recordar. Discutir um acontecimento, especialmente algo emocional como morte ou doença grave, é escolher lentamente o que deixar para trás. Para começar, porém, muito do que não é necessário precisa ser colocado em palavras. Uma pessoa que fala carregada de emoção precisa relatar toda a experiência em detalhes. Somente então a narrativa central, causa e consequência, ganha foco ou se consolida. Somente então a moral da história pode ser deduzida. Imagine que alguém tem uma pilha de notas de $100 e que algumas sejam falsificadas. Todas as notas têm de ser espalhadas sobre a mesa para que possam ser vistas e quaisquer diferenças percebidas antes que as verdadeiras sejam distinguidas das falsas. Esse é o tipo de abordagem metódica que você precisa escolher ao ouvir alguém que está tentando resolver um problema ou comunicar algo importante. Se ao saber que algumas das notas são falsas, você fortuitamente descartar todas, como faria se estivesse com pressa ou sem disposição para se dar ao trabalho, a pessoa nunca aprenderá a separar o joio do trigo. No entanto, se escutar sem julgamentos prematuros, as pessoas geralmente lhe dizem tudo em que estão pensando, com pouca falsidade. As pessoas lhe dirão as coisas mais maravilhosas, absurdas e interessantes. Poucas de suas conversas serão tediosas. Na verdade, você é capaz de saber se está ou não realmente escutando dessa maneira. Se a conversa está chata, você provavelmente não está escutando. Táticas da hierarquia de dominância e sagacidade dos primatas. Nem sempre falar é pensar. Nem sempre escutar estimula a transformação. Há outros motivos para ambos, alguns dos quais produzem muitos resultados menos valiosos, contraprodutivos e até perigosos. Há conversas, por exemplo, em que um participante está falando simplesmente para estabelecer ou confirmar sua posição na hierarquia de dominância. Uma pessoa começa a contar uma história sobre um acontecimento interessante, recente ou passado, que envolveu algo bom, ruim ou surpreendente bastante para valer a pena ser ouvido. A outra, agora preocupada com seu potencial status baixo como indivíduo menos interessante, imediatamente pensa em algo melhor, pior ou mais surpreendente para contar. Essa não é uma daquelas situações em que dois participantes de uma conversa estão de fato disputando entre si, rebatendo os mesmos temas para a diversão de ambos e de todos ao redor. É uma disputa por posição, pura e simples. É fácil identificar uma dessas conversas. Elas são acompanhadas por uma sensação de constrangimento entre os participantes e presentes, todos cientes de que algo falso ou exagerado acaba de ser dito. Existe outra forma muito parecida de conversa, em que nenhum dos participantes escuta o outro. Em vez disso, cada um está aproveitando o tempo usado por quem tem a palavra para imaginar o que dirá em seguida, o que frequentemente será algo fora do assunto, pois a pessoa que está ansiosamente esperando para falar não estava ouvindo. Isso pode e levará todo o trem da conversa a parar. Neste ponto, é comum que todos que estavam a bordo durante o incidente permaneçam em silêncio e eventualmente se olhem de maneira envergonhada até que um dos dois saia ou alguém pense em algo espirituoso e consiga consertar a situação. Além disso, existe a conversa em que um participante está tentando obter a vitória para seu ponto de vista. Essa é outra variante da conversa de hierarquia de dominância.
Durante esse tipo de conversa, que normalmente tende para o terreno ideológico, quem fala se empenha em 1. Rebaixar ou ridicularizar o ponto de vista de alguém, defendendo uma posição contrária. 2. Usar evidências seletivas para reforçar sua posição. E, finalmente, 3. Impressionar os ouvintes, muitos dos quais já ocupam o mesmo espaço ideológico, com a validade de suas asserções. O objetivo é obter apoio para uma visão de mundo abrangente, unitária e supersimplificada. Assim, a finalidade da conversa é defender a ideia de que não pensar é o caminho correto. A pessoa que está falando dessa maneira acredita que vencer o argumento a faz ter razão, e isso necessariamente valida a estrutura presumida da hierarquia de dominância com a qual mais se identifica. Essa é, e isso não é surpreendente, a hierarquia dentro da qual ela alcançou mais sucesso, ou a mais alinhada com seu temperamento. Quase todas as discussões envolvendo política ou economia se desenrolam dessa maneira, com cada participante tentando justificar posições a priori fixas, em vez de tentar aprender algo ou adotar uma visão diferente, nem que seja só para tentar algo novo. E é por essa razão que conservadores e liberais acreditam que suas posições são óbvias, especialmente quando se tornam mais radicais. Consideradas certas presunções baseadas no temperamento, uma conclusão previsível emerge, mas apenas quando você ignora o fato de que as próprias premissas são mutáveis. Essas conversas são muito diferentes daquelas quando realmente escutamos. Quando a conversa é autêntica, uma pessoa fala de cada vez e todos estão ouvindo. A pessoa que está falando tem a oportunidade de discutir seriamente um acontecimento, normalmente infeliz ou até mesmo trágico. Todos os demais respondem empaticamente. Essas conversas são importantes porque quem fala está organizando o evento problemático em sua mente enquanto relata a história. Repito, pela sua relevância. As pessoas organizam seus cérebros com a conversa. Se não tiverem alguém para quem contar sua história, perdem o controle. Como um acumulador, não conseguem colocar ordem em si mesmas. A contribuição da comunidade é necessária para a integridade da psique individual. Em outras palavras, é preciso uma aldeia inteira para organizar uma mente. Muito do que consideramos função mental saudável é o resultado de nossa capacidade de usar as reações de outras pessoas para manter nosso complexo eu funcional. Terceirizamos o problema de nossa sanidade. É por isso que a responsabilidade fundamental dos pais é criar seus filhos para que sejam socialmente aceitáveis. Se uma pessoa se comporta de tal forma que as outras possam tolerá-la, tudo o que precisa fazer é se inserir em um contexto social. Então as pessoas indicarão, demonstrando interesse ou enfado pelo que a pessoa diz, rindo ou não de suas piadas, provocando ou zombando, ou até levantando uma sobrancelha, se suas ações e declarações são como deveriam ser. Todo mundo sempre alardeia seu desejo de atingir o ideal para todos os demais. E nós nos punimos e recompensamos exatamente no mesmo nível em que cada um de nós se comporta de acordo com esse desejo, exceto, é claro, quando estamos procurando confusão. As respostas empáticas oferecidas durante uma conversa autêntica indicam que o narrador é valorizado e que a história que está sendo contada é importante, séria, digna de consideração e compreensível. Homens e mulheres frequentemente interpretam mal uns aos outros quando essas conversas focam problemas específicos. Homens são normalmente acusados de querer consertar as coisas logo no início de uma discussão.
Isso frustra os homens, que gostam de resolver problemas fazendo isso de modo eficiente, e são de fato requisitados pelas mulheres exatamente para isso. Porém, será mais fácil para meus leitores homens entenderem por que isso não funciona se eles puderem perceber e depois se lembrar de que antes que um problema possa ser resolvido, precisa ser formulado precisamente. As mulheres geralmente tentam formulá-lo quando estão discutindo algo e precisam ser ouvidas e até questionadas para garantir a clareza nessa formulação. Então, qualquer problema que ainda reste, se houver, pode ser proveitosamente resolvido. Também é preciso observar que uma solução muito precoce de um problema pode simplesmente indicar um desejo de evitar o esforço de desenvolver uma conversa para sua formulação. Outra variante da conversa é a palestra. Uma palestra é, de um modo pouco surpreendente, uma conversa. O palestrante fala, mas a plateia se comunica com ele de modo não verbal. Uma quantidade espantosa de interações humanas, grande parte da transmissão de informação emocional, por exemplo, ocorre dessa maneira, através de postura corporal e emoção facial, como mencionamos em nossa discussão sobre Freud. Um bom palestrante não apenas transmite fatos, o que talvez seja a parte menos importante da palestra, mas também conta histórias sobre eles e verbaliza-as no nível exato de compreensão da plateia, mensurando isso pelo interesse demonstrado. A história que o palestrante conta transmite aos membros da plateia não apenas fatos, mas porque são relevantes, porque é importante saber certas coisas que atualmente ignoram. Demonstrar a importância de alguns conjuntos de fatos é dizer aos membros daquela plateia como tal conhecimento poderia mudar seu comportamento ou influenciar a forma como interpretam o mundo, para que se tornem capazes de evitar alguns obstáculos e avançar mais rapidamente para alguns objetivos melhores. Um bom palestrante está, portanto, falando com sua plateia, e não a ou mesmo para ela. Para lidar com isso, o palestrante precisa estar atento a cada movimento, gesto e som da plateia. Ironicamente, isso não pode ser feito ao se observar a plateia como tal. Um bom palestrante fala diretamente e observa a resposta de uma única pessoa identificável, em vez de fazer algo clichê como apresentar uma palestra para uma plateia. Tudo nessa frase está errado. Você não apresenta, você fala. Uma nota. A estratégia de falar para indivíduos não é apenas vital para a transmissão de qualquer mensagem, como é um poderoso antídoto para o pânico de falar em público. Ninguém quer ser encarado por centenas de olhos hostis e julgadores. Entretanto, quase todo mundo é capaz de falar com uma única pessoa atenta. Então, ao fazer um discurso, outra frase terrível, faça isso. Fale com os indivíduos na plateia. Não se esconda, nem atrás do púlpito, nem olhando para baixo, nem falando muito baixo ou murmurando, nem se desculpando pela falta de brilhantismo ou preparação, nem atrás de ideias que não são suas e nem atrás de clichês. Não existe algo como uma palestra, a menos que seja padronizada. E não deveria ser. Também não existe plateia. Existem indivíduos que precisam ser incluídos na conversa. Um orador público experiente e competente se dirige a uma única pessoa, identificável. Observa aquele indivíduo aquecer com a cabeça, sacudi-la em negação, franzir a testa ou parecer confuso, e responde adequada e diretamente a esses gestos e expressões. Então, após algumas frases finalizando uma ideia, ele escolhe outro membro da plateia e faz o mesmo. Dessa maneira, infere e reage às atitudes de todo o grupo,
à medida que tal situação exista. Existem ainda outras conversas que funcionam principalmente como demonstrações de sagacidade. Elas também contêm um elemento de dominância, mas o objetivo é ser o orador mais divertido, que é um feito que todos que participam da conversa também vão gostar. A finalidade dessas conversas, como um sagaz amigo certa vez observou, é dizer qualquer coisa que seja verdadeira ou divertida. Como verdade e humor frequentemente são fortes aliados, essa combinação funciona bem. Acho que esse pode ser o tipo de conversa de operários inteligentes. Participei de muitas e boas contendas de sarcasmo, sátira, insultos e outras formas de diálogo exageradamente cômicas entre pessoas com quem cresci no norte de Alberta e entre alguns Navy SEALs que conheci na Califórnia, amigos de um autor imensamente popular que conheço que escreve ficção. Eles adoravam contar qualquer coisa, não importasse o quanto era chocante, desde que fosse engraçada. Recentemente, fui à festa de aniversário de 40 anos desse escritor, em Los Angeles. Ele tinha convidado os SEALs, que mencionei anteriormente. Alguns meses antes, porém, sua esposa tinha sido diagnosticada com uma grave condição médica, necessitando de uma cirurgia cerebral. Ele ligou para seu amigo SEAL, informou-o das circunstâncias e sugeriu que o evento fosse cancelado. Você acha que vocês estão com problemas? Acabei de comprar passagens aéreas não reembolsáveis para sua festa, disse o amigo. Não tenho dados sobre que porcentagem da população mundial acharia essa resposta engraçada. Contei essa história recentemente para um grupo de novos conhecidos e elas a acharam mais terrível e chocante do que divertida. Tentei defender a piada como uma indicação de respeito do SEAL à capacidade do casal de resistir e superar a tragédia, mas não tive muito sucesso. Todavia, acredito que a intenção da piada tenha sido exatamente essa, e ele achou que estava sendo incrivelmente espirituoso. Sua piada foi ousada, anárquica quase ao ponto do ultraje, que é exatamente o ponto em que algo se torna muito engraçado. Meu amigo e a esposa reconheceram o elogio. Perceberam que o amigo sabia que eles eram fortes o suficiente para suportar aquele nível de... vamos chamar de humor competitivo. Foi um teste de caráter. E eles passaram com louvor. Descobri que essas conversas ocorriam com cada vez menos frequência, conforme eu passava de universidade para universidade, subindo na hierarquia educacional e social. Talvez não seja uma característica de classe, embora eu suspeite que sim. Talvez seja só porque eu estou mais velho, ou porque os amigos que fazemos mais tarde na vida, depois da adolescência, não têm mais a intimidade loucamente competitiva e a zombaria perversa típica dos vínculos tribais da juventude. Entretanto, quando voltei para o norte do Canadá, minha cidade natal, para minha festa de aniversário de 50 anos, meus velhos amigos me fizeram rir tanto que tive que fugir para outro cômodo várias vezes para recuperar o fôlego. Essas conversas são as mais divertidas. Sinto falta delas. Você tem que acompanhar o ritmo ou arriscar-se a severa humilhação. Mas não há nada mais recompensador do que superar a história, piada, insulto ou xingamento do último comediante. Existe apenas uma regra: não seja chato. Embora seja muita falta de educação verdadeiramente humilhar alguém quando você está apenas fingindo humilhar a pessoa. A conversa e o caminho. O último tipo de conversa, equivalente a escutar, é uma forma de exploração mútua. Ele requer verdadeira reciprocidade por parte de quem está falando e ouvindo. Permite a todos os participantes expressarem e organizarem seus pensamentos.
Uma conversa de exploração mútua tem um tópico, geralmente complexo, de interesse genuíno dos participantes. Todos os participantes estão tentando resolver um problema em vez de insistir na validade a priori das próprias posições. Todos estão agindo de acordo com a premissa de que tem algo a aprender. Esse tipo de conversa constitui filosofia ativa, a forma mais elevada de pensamento e a melhor preparação para viver da maneira adequada. As pessoas envolvidas nesse tipo de conversa devem estar discutindo ideias que realmente coloquem em prática para estruturar suas percepções e guiar suas ações e palavras. Precisam estar existencialmente envolvidas com sua filosofia, ou seja, precisam viver segundo essa filosofia, não apenas acreditar ou a compreender. Elas também precisam ter invertido, ao menos temporariamente, a típica preferência humana pela ordem em detrimento do caos. E não me refiro ao caos típico da rebelião social irracional. Em outros tipos de conversas, exceto pela autêntica, todos tentam apoiar alguma ordem existente. A conversa de exploração mútua, em contrapartida, requer pessoas que tenham decidido que o desconhecido é um companheiro melhor do que o conhecido. Afinal, você já sabe o que sabe, e, a menos que sua vida seja perfeita, o que sabe não é suficiente. Você continua ameaçado por doenças, autoengano, infelicidade, maldade, traição, corrupção, dor e limitações. Você está sujeito a todas essas coisas, em última análise, porque é ignorante demais para se proteger. Se soubesse o suficiente, poderia ser saudável e honesto, sofreria menos. Poderia reconhecer, resistir e até mesmo vencer a inveja e o mal. Não seria traído por um amigo, nem lidaria com falsidade e desonestidade nos negócios, na política ou no amor. Entretanto, seu conhecimento atual não o tornou perfeito nem o manteve seguro. Então, é insuficiente por definição, radicalmente e fatalmente insuficiente. Você precisa aceitar isso antes que seja capaz de conversar filosoficamente, em vez de convencer, oprimir, dominar ou mesmo divertir. Você precisa aceitar isso antes que possa tolerar uma conversa em que a palavra que eternamente intermedia a ordem e o caos esteja em operação, psicologicamente falando. Para ter esse tipo de conversa, é necessário respeitar a experiência pessoal dos seus parceiros de conversa. Você precisa presumir que eles tenham chegado a conclusões cuidadosas, pensadas e genuínas. Talvez realmente tenham feito um trabalho que justifique essa presunção. Precisa acreditar que, se eles compartilharam suas conclusões, você poderia ao menos evitar a dor de aprender as mesmas coisas pessoalmente, já que aprender com a experiência dos outros pode ser mais rápido e muito menos perigoso. Você precisa refletir também, em vez de criar estratégias para sua vitória. Se você fracassar ou se recusar a fazer isso, estará apenas repetindo automaticamente o que já acredita, buscando validação e insistindo em sua correção. Mas, se refletir enquanto conversa, poderá escutar a outra pessoa e dizer coisas novas e originais que podem surgir de seu íntimo por vontade própria. É como se você escutasse a si mesmo durante cada conversa, assim como escuta a outra pessoa. Você descreve como responde à nova informação transmitida por quem fala. Você relata o que aquela informação fez por você, que coisas novas podem surgir dentro de você, como mudam suas presunções, como fazem pensar em novas questões. Você diz essas coisas diretamente à pessoa que falou, e então elas têm o mesmo efeito sobre essa pessoa. Dessa forma, ambos se movem na direção de algo novo, mais amplo e melhor.
ambos mudam, deixando as velhas presunções morrerem à medida que se despem de suas peles e emergem renovados. Uma conversa como essa carrega o desejo pela verdade em si mesma, por parte dos dois participantes. É isso que significa escutar e falar de verdade. É por isso que é envolvente, vital e significativo. Esse senso de significado é um sinal das partes profundas e ancestrais de seu ser. Você está onde deveria estar, com um pé na ordem e outro experimentalmente estendido para o caos. Você está imerso no tal, seguindo o grande caminho da vida. Lá é estável o bastante para você estar seguro, mas flexível o suficiente para se transformar. Lá, você permite que novas informações o informem, penetrem em sua estabilidade, preparem e aprimorem sua estrutura e expandam seu domínio. Lá, os elementos constitutivos do seu ser conseguem encontrar sua formação mais elegante. Uma conversa como essa o leva ao mesmo lugar que escutar uma música maravilhosa o leva, pela mesma razão. Uma conversa como essa o coloca no reino em que as almas se conectam, e esse é um lugar real. Ela o deixa pensando: isso é realmente recompensador. Nós realmente nos conhecemos. As máscaras caíram e os exploradores foram revelados. Portanto, escute aqueles com quem está conversando e a si mesmo. Sua sabedoria consistirá, então, não no conhecimento que já possui, mas na busca contínua por conhecimento, a forma mais elevada de sabedoria. É por essa razão que a sacerdotisa do oráculo de Delfos na Grécia Antiga falava de Sócrates com muita consideração, pois ele sempre buscou a verdade. Ela o descrevia como o homem mais sábio vivo, pois ele sabia que o que sabia era nada. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe.